E aí, pessoal, como é que vocês foram de final de semana? Como é que foram de provas? Tudo tranquilo? Sim, professor, foi tranquilo. Beleza. Bom, deixa eu falar um oi para vocês aí. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Então, quem puder aí, deixa eu ver vocês um pouquinho. Quem puder aí aparecer na câmera. Faz tempo que eu não vejo vocês. Espera aí que o pessoal tá entrando. Eu mandei o link também no grupo, tá, pessoal? Quem não conseguir acessar pelo sistema da faculdade, por algum problema, eu mandei no grupo também, se não me engano. Bom, não tinha mandado, eu acabei de mandar agora. Beleza? Espera que tá entrando mais alunos. Pessoal, boa noite novamente. Vamos abrir o microfone aí e eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que tá para vocês, como que tá sendo essa experiência em ter aula virtual, né, essa aula online. Sentir um pouquinho se vocês estão gostando, se a didática está tranquilo, se precisa mudar alguma coisa. Fala um pouquinho para mim, comenta um pouquinho para mim das aulas, por favor. Ninguém se habilita? Bom, ok, vamos iniciar a aula então. Só fala um oi para mim, ficou mudo geral aqui, eu não sei se é conexão ou se vocês são por aí. Fala um oi para mim aqui, por favor. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Beleza.
Bom, então vamos começar oficialmente aqui a nossa disciplina de hoje. Mais uma sessão da gestão da produção. Nesse tema, nós vamos falar sobre produtividade e competitividade, ok? Então, como sempre, a gente passa um pouquinho o que a gente já falou nas aulas anteriores, né? A gente estudou um pouco sobre os aspectos com referência à estratégia, né, que a gente aplica à produção. Então, só relembrando, né, o que é uma estratégia, são meios, né, que a gente utiliza, né, para a gente alcançar aí os objetivos. Então, ou seja, o que eu vou fazer, né, como eu vou fazer para que eu possa atingir o objetivo. Então, essa é a definição mais clara que a gente tem de estratégia, que são os meios que eu vou utilizar para atingir aí os meus objetivos. Só que também é importantíssimo a gente mensurar, né, se a estratégia que a gente utilizou está de acordo ou não. É preciso medir os resultados daquelas ações, tá? Então, ou seja, quando eu fiz uma estratégia, eu fiz um planejamento, eu preciso ver se o desdobramento, né, se o que aconteceu, né, no desenrolar daquela minha estratégia, se ela foi eficaz ou não. Ou seja, se aquilo que foi planejado e realizado realmente atendeu o objetivo que eu tinha traçado, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse processo, né? Esse processo de monitoramento, tá? Dentro do mundo empresarial hoje, esse processo de monitorar e de avaliar essas atividades, ela gera aí, né, um instrumento que a gente chama de indicadores de desempenho, tá? Hoje em dia, bastante utilizado e bastante eficaz para que a gente possa fazer o acompanhamento, né? É uma gestão assim visual, tá? Algumas empresas elas têm logo, né, na entrada principal da empresa esses indicadores de desempenho que permitem com que você acompanhe de forma eficiente, né, de forma bastante simples, se aquilo que você planejou está sendo atingido ou não. E se não tiver, é uma ferramenta para que você possa avaliar, né, qual foi o indicador que não foi alcançado e tomar medidas aí para que você possa corrigir aí o rumo das coisas. Então, entre, né, outras indicações, esses indicadores de desempenho, eles permitem principalmente acompanhar, né, se as metas estão sendo alcançadas, identificar aí os avanços, algumas melhorias que são necessárias no decorrer da atividade, corrigir problemas, né, e fazer as mudanças necessárias para que se possa alcançar o objetivo. Só um instantinho que eu vou aceitar mais alunos aqui. Ok. E dentro da produção, um dos indicadores principais é o de produtividade. Tá? Só mais um instante. Que bacana, estamos com 12 participantes já. Legal. Espero que entre mais alunos. Então vamos lá. Você já ouviu falar nesse termo, né? Nesse indicador de produtividade? É um dos principais, se não for o principal indicador da produção. Quando se fala em gestão da produção, eu ter o controle, eu saber identificar qual é o meu índice de produtividade, ou seja, qual é a minha produtividade, esse é o principal indicador da área de gestão da produção. É claro que existem outros indicadores, né, atrelados aí à produção, mas o de produtividade é o mais utilizado e é o mais importante. Só mais um instante, estão entrando mais alunos. Beleza. Então vamos lá.
Vamos falar um pouquinho, então, né, da famosa produtividade. A produtividade ela é uma consequência, né, uma decorrência da eficiência, ou seja, à medida que a produção é eficiente, ela alcança altos níveis de produtividade. Então, quanto mais eficiente... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Pessoal, tudo cachorro no fundo aí, gente. Pessoal, dá para fechar o microfone aí, não sei quem está teclando e tem um cachorro no fundo aí, está atrapalhando bastante. Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui, que ficou um pouco confuso, né, por conta do áudio aí, vamos repetir. Então, a produtividade, ela é decorrência da eficiência. Então, ou seja, quanto mais a minha produção ela é eficiente, ela alcança maiores índices, né, maiores níveis da produtividade. Então, dessa maneira, a produtividade é uma relação entre custo e benefício. Ou seja, é uma relação entre o que é produzido, que é o output, né, que são as saídas, né, e os recursos que são utilizados para fazer a produção, que nós chamamos de input. Baseado nisso, a gente tem aí uma forma da produtividade que é bem simples, né? Ela é a, a minha saída, né, versus a minha entrada. Então, produtividade são as saídas dividido pelas entradas. Agora vamos entender um pouquinho, né, o que está dentro aqui de saídas e o que está dentro aqui de entradas, para a gente poder, dependendo do critério que a gente for usar, saber utilizar esses inputs e esses outputs dentro dessa formulinha aqui. Espera só mais um instante que tem mais gente chegando. Beleza, vamos lá. Então, os inputs são aí todos os recursos que eu preciso para realizar a minha produção, para fazer a minha produção, né? Para transformar essas entradas nos outputs, que a gente vai falar já já. Então, a gente tem aqui como entrada, como inputs, né? Os recursos que são divididos entre matéria-prima, tá? São os principais. Matéria-prima, subconjunto ou subcomponente, tá? Então, todo o material que eu uso para transformar no meu produto final. As minhas máquinas e equipamentos, aí já faz parte do meu parque fabril, né? O meu financeiro, o recurso em dinheiro que eu tenho, a minha estrutura física, a minha mão de obra e a minha informação. Só mais um instante que está entrando mais aluno. Tá? Então, ou seja, os meus inputs são todos os recursos que eu necessito, que eu preciso para entregar o meu produto final, né? Em contrapartida, os meus outputs são as saídas desse processo produtivo, tá? Onde eu tenho aqui bens, produtos que serão produzidos, ou podem ser serviços, podem ser informações ou a parte financeira, tá? Então, a gente tem aqui os recursos, que são nas entradas, e os meus outputs, é tudo aquilo que eu produzo, seja ele bem material, serviço, informação, né, ou a parte financeira, tá? Basicamente, essa formulinha de produtividade é o output sobre o input, e aqui a gente acabou de falar a descrição, né, do que é um input e do que é um output. Tranquilo? Dando sequência aqui, a gente pode definir que a produtividade é o resultado, né, que se dá em função dos recursos
que eu estou disponibilizando para a produção, né? E, consequentemente, a sua eficiência, tá? Então, vamos responder isso aqui com alguns exemplos para vocês poderem fixar melhor, tá? Então, imagine aqui uma empresa que tem aí 20 funcionários, tá? Então, quanto eles produzem? Então, eu tenho que saber essa conta, tá? Então, eu tenho aqui os meus funcionários, né, que são os meus recursos, que eles estão aqui nos meus inputs como mão de obra, beleza? E eu tenho que saber o quanto essa galera entrega para mim de produção, tá? Então, a gente tem alguns exemplos, né, para a gente passar aqui, para que vocês possam fixar melhor essa relação, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a produtividade parcial, tá? Que é a relação do que é produzido, ou seja, do que eu entrego, do meu output, e o que é utilizado ou consumido, né? Que são os meus inputs. Então, são medidas de produtividade parcial, tá? Utilizadas usualmente. Então, vamos lá. A mão de obra, tá? E a gente vai ver aqui a questão, a relação máquina, tá? A produtividade com relação máquina, que é o meu capital, o capital financeiro aqui da empresa. Só um instantinho que está entrando mais gente aqui. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, exemplo 1. Uma empresa, ela produz aqui 5.000 peças de um determinado produto, né, diariamente, tá? E para fazer essa produção, ela utiliza, né, 10 horas em 2 máquinas, ok? Então, eu tenho aqui a minha produtividade, eu tenho aqui essa produtividade, ela vem em relação de 2 máquinas, né, que consomem aqui 10 horas. Então, vamos entender aqui qual é a produtividade que essas máquinas me entregam. Então, eu tenho aqui, qual é o meu input? Eu tenho 10 horas distribuídas aqui em 2 máquinas, tá? Então, eu tenho aqui disponíveis, eu tenho de recurso disponível por dia, recurso máquina, eu tenho 20 horas, beleza? Tenho aqui 2 máquinas, 10 horas cada uma, 20 horas. Até aqui tranquilo, beleza? E eu tenho aqui o meu output, né? O que é o meu output? É o que ela me entrega, é o que eu consigo produzir, que no exemplo nosso aqui são 5.000 peças por dia. E aí a gente traz aqui, né, a formulinha da produtividade, que é output dividido pelo input. Nós já temos esses valores. Então, a produtividade ela é 5.000 peças, que é o que eu produzo diariamente, dividido aqui, ó, por 20 horas, que é o recurso, que é o input. São os recursos que eu tenho. 2 máquinas, tá? Trabalhando 10 horas cada uma, então eu tenho aqui 20 horas. Aí a continha fica fácil. Então, eu consigo produzir 250 peças por hora máquina. Tá? Então, eu consegui encontrar aqui qual é a minha produtividade, hora máquina, tá? Jogando aqui as minhas entradas e as minhas saídas, jogando na formulinha de produtividade. Até aqui tranquilo, beleza? Não tem nenhum mistério. E a produtividade, ela não tem o mistério. A fórmula é essa daqui. Output sobre o input. O que vocês têm que identificar é o que é output e o que é input, tá? E depois jogar na fórmula que a gente encontra o resultado tranquilamente. Vamos aqui, então, para o exemplo número 2. Imagine aqui agora que você tem uma empresa que aí ela produz, ela entrega, né? No caso aqui, ela já ela entregou essa produção no último ano aqui, tá? Então, é uma empresa com 300 colaboradores que trabalhavam em média 200 horas por mês e esses colaboradores produziram aqui 1.500.000 toneladas, né, do principal produto, tá? No caso aqui, o cimento.
Então, ou seja, qual a produtividade parcial da mão de obra? Aí a gente tem que fazer algumas continhas para a gente chegar em dois resultados, né? O input e o output. Então, vamos entender aqui, ó. A mão de obra, beleza? Ela é o meu input. Então, é importante vocês identificarem se nós estamos falando de input, no caso de mão de obra, e se a gente está falando aqui de output, no caso aqui o cimento, que são 1.500.000 toneladas. Essa é a única observação que vocês têm que ficar espertos, identificar aí o que é input e o que é output. Então, vamos seguindo aqui o fluxo. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Eu gostaria que fechasse, por favor. Se for fazer pergunta, eu acho que é a Anne. Beleza. Se for fazer pergunta, pessoal, tranquilo. Abre o microfone, pode perguntar tranquilamente. Vamos trocar ideia. Beleza? Não tem problema não, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Então, eu tenho. Qual é o meu input? Qual é a minha mão de obra? Eu tenho aqui 300 colaboradores, está aqui os meus 300 funcionários que trabalham por mês, em média, 200 horas. Estão aqui também as 200 horas. E como nós estamos falando do último ano, eu tenho que fazer isso aqui vezes 12, tá? Então, se vocês estiverem com a calculadora em mão aí, vocês vão ver que 300 homens vezes 200 horas vezes um ano, que são 12 meses, eu vou chegar aqui em 720.000 horas, beleza? Esse aqui é o meu input. E aí eu já tenho facilmente aqui as minhas toneladas que foram produzidas naquele ano, né, que são 1.500.000 toneladas. Então, a gente, tendo os dois valores, de novo, é só a gente aplicar na formulinha aqui de produtividade. Eu tenho aqui 1.500.000 toneladas, dividido por 720.000 horas, homem, tá? Então, eu tenho aqui que cada homem-hora produz 2 toneladas. Tá? Então, essa aqui é a minha produtividade quando eu comparo aqui com a mão de obra. Beleza? Simples, né, pessoal? Não tem segredo. O único ponto de atenção aqui é a gente identificar corretamente aqui os inputs, né? E ver o que está pedindo. Né? No caso aqui, se está falando no último ano, eu tenho que acrescentar um fator aqui que são 12 meses. Beleza? Se fosse aqui em 6 meses, beleza? A gente cairia para 12. Se fosse para um mês, já está fácil a conta. Então é um probleminha que você tem que identificar aqui, né? E traduzir em números. Não tem segredo nisso, não. Ok? Então, lembra, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos aqui ó, duas definições, tá? Para a gente encontrar a produtividade. Uma é a produtividade parcial, que é essa que eu acabei de passar para vocês. A outra é a produtividade total, que essa também não muda muito a forma, mas é a relação entre as saídas, né, totais e a soma de todas as entradas, tá? Aqui, vejam, eu fiz. Por que nós chamamos de produtividade parcial? Porque uma hora eu quis ver aqui o que era hora máquina, depois a gente viu aqui homem hora. Então eu fui vendo a minha produção de acordo com o que eu queria, com alguns itens, né, parciais. Peguei pedaços aí. Eu poderia fazer ver aqui a questão financeira, tal, mas escolhemos esses dois exemplos, hora homem e hora máquina. Nessa outra, eu tenho a produtividade total, que é a relação entre as saídas totais, então, ou seja, todas as saídas, né, e todas as entradas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Então, pegando o mesmo exemplo
da página anterior, a gente utiliza aqui, né? Considera que os custos referentes a todos os inputs, tá? Todos, né? Aí entrou mão de obra, entrou maquinário, entrou tudo, tá? Então, quando a gente falar nesses exemplos aqui, são todos os custos envolvidos, tá? Espera só mais um instante que está entrando mais alunos aqui. Então, nesse caso, eu tenho os custos, tá? A gente sempre vai ver aqui todos os custos, tá? Todas as despesas, todas as saídas, tá? Porque essa aqui é a formulinha é o conceito da produtividade total, tá? Então, a gente já liga aqui, ó. Total são todos os custos de saídas, né? Os valores de saídas e as entradas. Então, eu tenho aqui, pegando o nosso exemplo da fábrica de cimento, os custos referentes, né, a todas as entradas de fabricação de cimento, o custo foi de 60 milhões. Então, vamos entender aqui qual é a produtividade total. Então, eu tenho, aqui ficou fácil, né? Eu tenho aqui os meus inputs, todos os custos deles, 60 milhões. Eu já tenho aqui o nosso output, que é 1.500.000 toneladas. E aí a gente faz a continha novamente, né? Eu tenho aqui a minha produtividade. Qual é a formulinha? Né? É o output, tá aqui o que saiu, dividido por input. Então eu tenho aqui que a minha produtividade com relação aos custos, tá? Aos custos totais, para eu fazer cada tonelada, eu gastei 0,025 acho que é real, beleza? Então me custou isso aqui. Só que isso é com relação a todos os custos, tá? Eu poderia fazer, se fosse lá no caso da parcial, eu poderia olhar aqui somente o custo da minha matéria-prima, por exemplo, tá? Mas aqui tem o custo total de matéria-prima, de frete, de armazenagem, de mão de obra, tá? Aqui está o total dos custos. Só mais um instante que está entrando mais aluno. E eu tenho um exemplo número 4, que ele vai olhar qual é a minha eficiência econômica. Então, ou seja, quanto a empresa gastou, quanto que ela gastou para produzir essa quantidade e o quanto foi essa eficiência. Ela produziu com lucro ou ela produziu com prejuízo? Isso é importantíssimo para qualquer empresa saber, porque a gente está falando no caso aqui, ó, de um produto só, que é o cimento, tá? Mas vamos fazer aqui uma pequena reflexão. Imagine que vocês estão numa empresa aí que ela tem aí, por exemplo, 20 tipos de produtos, por exemplo. Então, imagine que ela tem aqui, sei lá, vamos pegar no ramo da construção. Ela tem cimento, ela tem cimento de cola, ela tem rejunte, sei lá, tem 20 produtos diferentes. Chega no final do mês, ela vai computar as vendas e ela viu que ela teve, por exemplo, uma venda de, sei lá, 10 milhões por mês. Para ela, talvez esteja ok, 10 milhões por mês. Só que quando a gente começa a olhar, aí é importante para quem trabalha em empresa, para quem é administrador ou para quem tem a sua própria empresa, quando você tem uma gama de produtos, você tem que fazer essa análise individual, produto a produto, se ele está dando lucro ou não. Só mais um instante que está entrando mais aluno. Por quê? O que pode acontecer, vamos supor, aqui no caso, depois eu faço né, um passo a passo, mas aqui a gente tem já o resultado que o dinheiro investido aqui, ele teve uma rentabilidade de 17% no produto que foi aqui o cimento, beleza? Agora imagine que você tem um outro produto que essa rentabilidade aqui
ela deu muito baixa ou ela deu até negativa, tá? Se você tem uma venda muito alta em outro produto, por exemplo, o lucro que você teve, essa rentabilidade que você teve, ela pode estar mascarando aquele produto que não está indo tão bem. Então é importante você abrir os custos produto a produto, né? Porque às vezes um está vendendo muito e aí está cobrindo o prejuízo que o outro produto está dando, tá? Então, essa aqui é um exemplo clássico, a gente vê a eficiência econômica da produtividade, né? Se você está produzindo com lucro ou não. Então, aqui também é simples a gente identificar. Eu tenho aqui todos os custos. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí, por favor. Valeu, Leonardo. Beleza, vamos seguir. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho os custos, né? Aqui, ó, os custos que eu tive para que eu possa fabricar esse meu produto, né? Foi de 150 mil, tá? E esses custos me geraram aqui uma receita de 176 mil, beleza? Então, ou seja, qual é a minha eficiência econômica nessa produção? Então, novamente, a formulinha que vai acompanhar vocês aí para a vida toda. Produtividade é igual saídas dividido por entradas. Então, uma vez identificado isso, então a gente só joga na fórmula. Qual é a minha saída? 176 mil reais gerou de receita, né? Esse meu produto ou esse meu serviço, tá? E para eu produzir essa receita, eu tive de custo 150 mil reais, beleza? Só mais um instante que tem mais alunos chegando. Jogando isso na fórmula fica fácil. Então, ou seja, nesse exemplo aqui, a gente teve uma rentabilidade, ou seja, um dinheiro que eu investi me trouxe de rentabilidade 17%, né? Aquilo que eu gerei de receita me trouxe em cima do custo 17%. Veja que a gente entender entender esses números, como é que está a minha produtividade máquina, como é que está a minha produtividade hora homem, como é que está a rentabilidade, né, desse meu produto. Isso é importante para quê? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Principalmente, pessoal, dentro das empresas, existe uma grande preocupação com relação ao indicador da produtividade. Por quê? Porque esse indicador ele é de fundamental importância para você ver como é que está a tua empresa perante o mercado. Como ela está competitiva, tá? Ou ela está fora de mercado. Às vezes a pessoa não entende por que a empresa não vende, né? E aí fica, baixa preço, às vezes trabalha até com prejuízo, né? Por que será que a sua empresa não está boa no mercado? Por que será que eu tenho outras empresas do mesmo segmento, é claro, do mesmo ramo, que estão faturando, que estão aí se mantendo vivas no mercado e você anda mal das pernas? Provavelmente, né, esse outro concorrente seu, ele tem um maior controle, né, da sua produtividade, ele tem indicadores de produtividade que ele consegue identificar onde estão ou quais são os pontos fracos e melhorar, tá? A gente sabe que hoje o preço de algum produto ou serviço não é você que dá, tá? Quem dá esse preço é o mercado. Tá? Então não adianta eu querer vender meu produto acima do que o mercado está pagando, que ninguém vai comprar. Então o que eu tenho que fazer para ter aí
uma maior lucratividade, eu tenho que olhar internamente, principalmente na minha linha de produção, e identificar o que eu posso fazer, tá? Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue identificar, mensurar e tomar aí ações para que a gente possa trazer essa produtividade, que ela seja realizada com o menor custo possível, tá? Então, quanto menos eu fizer o meu produto final, mais lucro eu vou ter, beleza? Espera só mais um instantinho. Então, vamos ver na figura aqui o ciclo da produtividade. Então, começa aqui com a medição da minha produtividade. Depois eu vou avaliar essa minha produtividade, depois eu vou fazer um planejamento e aí eu vou fazer melhorias se for necessário. E o ciclo, ele é vicioso, ele não para, tá? Vamos entender um pouquinho em detalhes cada ponto desse aqui. Então vamos lá. Então a primeira etapa do ciclo é medir a produtividade. Então, ou seja, como o que eu estou produzindo, eu preciso medir, eu preciso acompanhar, eu preciso ver se o que eu estou produzindo é o que realmente eu preciso produzir, se é a quantidade necessária, se o que eu produzo é suficiente para atender o mercado ou não, tá? Então, mediante do que eu apurei nessa medição, eu tenho que de frente para essas informações, eu tenho que analisar, tenho que avaliar, tá? E da seguinte maneira, os resultados, né, do que eu estou produzindo, do que eu avaliei, perante os meus concorrentes e a prática de mercado, tá ok? Está competitivo ou não? Então, essa é uma primeira análise que eu tenho que fazer, tá? Então, essas duas etapas aqui, medir e avaliar, elas têm que definir quais são as novas metas, as novas estratégias que eu vou fazer, né? Para eu planejar a minha produtividade e, em seguida, fazer essa melhoria contínua, tá? Então, ou seja, primeiro, eu tenho que olhar para dentro, tenho que medir o que está acontecendo, olhar o meu cenário real, o meu cenário de agora, ver o que eu estou produzindo, depois avaliar se o que eu estou produzindo é suficiente ou não para o mercado, se perante os meus concorrentes, se é competitivo ou não, tá? Se a resposta for não, eu tenho que fazer uma outra atividade, eu tenho que planejar quais são as minhas novas métricas, né? Quais são as minhas estratégias do meu planejamento de produtividade para que eu possa, no mínimo, estar competitivo no mercado, senão fatalmente eu vou ter que fechar a empresa ou procurar outra coisa para fazer, tá? E aí, identificando essas necessidades, eu tenho que fazer um plano de melhoria da produtividade, beleza? Só que nós temos aí alguns elementos, alguns fatores que interferem e determinam a minha produtividade. E eu tenho que saber trabalhar, né, identificar cada um e saber o que eu tenho que fazer, né, que plano de ação que eu tenho que ter para que eu não deixe que isso afete a minha produtividade no final. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro 3.2, vamos dar uma olhadinha em quais são esses fatores que interferem e determinam essa minha produtividade. Mais um instantinho que tem mais alunos entrando. Ok, vamos lá. Então, os fatores que determinam a produtividade.
Relação capital versus trabalho. Então, o que isso indica para a gente? Ele mostra qual é o nível de investimento em máquinas, né, instalações e equipamentos em relação à minha mão de obra aplicada. Então, ou seja, à medida que uma empresa, né, o seu parque fabril, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a produtividade, tá? Então, ou seja, aquela produtividade que eu tinha quando eu, por exemplo, abri a minha empresa há 10, 15, 20 anos atrás, será que nos dias de hoje ela é suficiente? Ela é competitiva perante aí os meus concorrentes? Só mais um instante que tem mais gente chegando. Então eu tenho que fazer essa reflexão, tá? Então eu tenho que olhar, e como é que eu faço isso? Então, vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Tá? Então imagina que eu tenho esse torno aqui, né? Que não sei a idade dele, mas deve ser bastante antigo. Agora que eu estou vendo aqui, não sei se mas está aqui 1853, aí também apelou, né? Mas tudo bem, não importa. Esse é um torno que provavelmente quando a empresa ela foi aberta, poderia ser o top de linha da época. Só que agora, nos dias de hoje, será, vamos fazer o seguinte pensamento, a seguinte reflexão. Essa máquina, ela produz ainda. Ela não tá imprestável, não está quebrada. Ela produz. Só que eu tenho coisas mais modernas aqui, tá? Eu tenho maquinários, né? Não dá para a gente comparar esse torno com esse aqui. É uma outra geração, é uma outra qualidade de produto, me entrega, né, as minhas saídas, os meus outputs, com certeza numa quantidade maior, provavelmente numa qualidade maior. A gente vê que ele já é um equipamento, né, que já provavelmente ele é conectado aqui, eu posso acessar isso aqui de uma sala, não precisa estar aqui, né, em loco, igual esse aqui. Então, ou seja, são investimentos que a empresa tem que fazer em máquinas e equipamentos, né, ou instalações, aqui eu peguei a questão das máquinas, mas que são necessárias para quê? Para que eu tenha ganho de produtividade e principalmente para que eu seja competitivo com os meus concorrentes, tá? Imagine você fazendo um produto A com esse equipamento aqui e colocando para vender no mercado. E uma outra empresa, um outro concorrente, fazendo esse mesmo produto A, mas com esse maquinário. Certamente aqui os custos envolvidos entre uma operação e outra, né, sem sombra de dúvida, essa máquina aqui, ela entrega menor custo, né, maior produtividade do que essa outra empresa aqui. Então, esse investimento, as empresas têm que estar sempre de olho nele. É claro, você tem que fazer uma continha aí de retorno, né? Se realmente, porque um equipamento desse não é barato. Então você tem que fazer aí em quanto tempo você vai ter o investimento sobre o que você está gastando, né? Esse retorno sobre o investimento vai ser em quanto tempo? 1 ano, 6 meses, 2 anos, e ver se isso vale a pena também, ok? Um outro fator aí que determina a produtividade é a escassez de recursos, tá? O livro trouxe aqui como exemplo para vocês, lá em 2001, 2002, a gente teve problema aí com a energia elétrica. Isso foi um problema nacional, o racionamento foi muito grande. E a gente sabe que a maioria das empresas produtivas, ou todas as empresas, na verdade, né, a energia elétrica ela é um fator determinante, né? Ele é um insumo, né? É um input necessário para que ela possa fazer qualquer produto, seja produto em si ou serviço. Então, a gente olha o seguinte, ok, faltou, a gente tinha escassez, tinha controle, né, falta de energia nessa época, mas as empresas precisavam
continuar produzindo, precisava continuar colocando seus produtos no mercado. Qual é a solução? Provavelmente foi aí alugar geradores, né, a óleo diesel e tal. Mas qual foi o impacto, né, que isso aqui, eu trocar essa energia, que é bem mais barata do que essa, né, qual foi o impacto que teve na minha produtividade? Qual foi o impacto que teve no custo, né, no valor final do meu produto, tá? Então, são fatores aí que determinam a minha produtividade, tá? É claro que quando a gente tem uma situação dessa, que ela é geral, né, na indústria nacional, é claro que todos os meus outros competidores, meus outros concorrentes, estão na mesma situação, tá? E aí o que é possível identificar de ganho aí nesse cenário? Quem negociou melhor aqui né, o aluguel ou a compra, a aquisição desse insumo aqui, tá? Até dentro aí, né, de uma escassez em nível nacional, existem estratégias diferentes para que o meu produto, mesmo com a alta que deve ter havido de preços, ele ainda ser competitivo, né, dentro desse cenário, ok? Um outro ponto determinante é a mão de obra. E aqui é um item que muitas empresas pecam nesse ponto aqui, que é a questão de você ter uma mão de obra barata. Pessoal, não adianta você ter mão de obra barata. Você tem que ter uma mão de obra produtiva, tá? Não que esses dois fatores aqui não possam ocorrer, mão de obra barata e produtiva. Não vou dizer que é fácil, não, mas às vezes acontece, mas não é o cenário mais normal, tá? Então, o que é interessante, o que é necessário ter? Você tem que ter profissionais, né, qualificados e treinado para fazer aquela atividade, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Vocês estão se qualificando, né, para amanhã ou depois, ou mesmo já atuando onde vocês estão, se tornarem cada vez melhores dentro do que você faz, tá? Para que você possa realizar a sua atividade de maneira, né, mais eficiente possível. Só que a gente sabe que tem, né, muita gente ruim no mercado, tá? Mas é aquilo que, se a empresa está disposta a pagar pouco, provavelmente o retorno que ela vai ter não vai ser pouco, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, só para a gente ilustrar um pouco o que a gente está falando. Eu acho que deu ruim aqui na construção, né? Então, não sei em que ponto aí, não sei quem foi o autor dessa proeza, mas, né, isso aqui é um exemplo de mão de obra, talvez, né, vou encaixar aqui no exemplo de mão de obra barata, né? Um engenheiro aí não treinado, ou quem ia executar, não, sabe? Alguma coisa deu errado. Provavelmente, né? Algum erro aí eu vou jogar no exemplo como mão de obra barata, beleza? Mas às vezes a gente tem isso aqui. E algumas empresas, vamos pegar esse exemplo aqui e, e olhar do seguinte ângulo. Certamente aqui nessa ponte foram investidos milhares e milhares de reais ou de dólares, beleza? Bastante dinheiro aqui. E algumas empresas realmente elas fazem isso, elas entregam, elas deixam na mão de profissionais que não têm capacidade, né, de uma mão de obra barata, o seu produto final, que é valiosíssimo, que é caríssimo, tá? Muitas empresas cometem esse tipo de erro, tá? Então, onde que a gente tem que investir, tem que atacar realmente? Pessoal, mão de obra qualificada, mão de obra treinada, tá? Especializada naquele tipo de trabalho, naquele tipo de atividade. Então, não adianta ter mão de obra barata, tá? Se ela não é produtiva. É jogar dinheiro fora, é arriscar, a permanência do seu negócio, beleza? E a gente tem várias empresas nesse cenário.
contratam mão de obra barata e querem exigir muito. Não vão ter esse tipo de resultado aqui, tá? Ou daqui para pior. Beleza? Um outro fator importantíssimo que determina muito a produtividade é a questão da inovação e tecnologia, ainda mais hoje, nos dias de hoje, né? Então, a inovação e a tecnologia são os grandes responsáveis pelo aumento da produtividade. Então, a gente vê aí cada vez mais, né, a interação, né, do homem, né, e da máquina, através aí da tecnologia. A gente escuta falar muito aí sobre indústria 4.0, que é a tecnologia empregada aí na produção para aumentar a produtividade, tá? Então, ou seja, quanto mais eu tiver, aí já entra, né, o fator aí, né, da robótica na produção, né? E muitas pessoas falam, mas vai tirar o emprego de todo mundo, de muita gente. Provavelmente, pode ser que sim, mas vai empregar mais pessoas. Vai empregar que tipo de pessoas? Esses caras aqui, ó, que estão preparados, tá? Que estão qualificados, porque eu preciso de alguém para programar, para fazer manutenção, para instalar esse tipo de equipamento, tá? A mão de obra para outras atividades, ela não vai deixar de existir, tá? Ela vai continuar existindo. Então, talvez o que possa acontecer é uma migração, né, de algumas atividades, né, para acompanhar aqui a inovação e a tecnologia, tá? Um outro fator determinante são as restrições legais. Então, ou seja, no caso das exigências legais, dependendo do local, elas implicam em adaptações mais ou menos onerosas, né, para as empresas, né? As empresas têm que gastar mais e outras têm que gastar menos. Se a gente olhar um pouco algumas regiões, elas requerem muito mais, olhando um pouco sobre o lado de proteção de máquinas, né, para que o colaborador não possa se machucar, implicações de questão de, olhando um pouco aí do lado legal, né, restrições de legislação, em algumas regiões o imposto é maior, em outras regiões eu tenho um benefício fiscal que outra região não tem, né? Tanto é que algumas empresas, antes de instalar o seu parque fabril, verificam essa questão legal. Quanto que, porque no Brasil a gente não tem um imposto único, cada estado, né, faz aí a sua legislação com relação a alíquotas de impostos, né? Então, em uns estados o ICMS é menor, em outros estados eu tenho alguns incentivos fiscais, em outros estados o meu imposto sobre serviço é maior ou menor que o outro. Então, essas são restrições legais que podem sim determinar a produtividade de uma empresa, tá? Então, tem que estar de olho nessas questões também. Um outro ponto importante são os fatores gerenciais, que aí já tem a ver com a capacidade, né, de quem está administrando em se empenharem nos programas de melhoria de produtividade, tá? Então, imagine que você tem aí um gestor, um gerente de produção, que o cara ele é conformado, para ele tá bom assim, ou às vezes nem entende muito, e isso tem, né? Acreditem vocês ou não, mas a gente tem aí gerentes, né, de N áreas que não sabe o que está fazendo, tá? Não tem a menor noção de como implementar algum processo de melhoria, de como, né, produzir mais com menos. Então, ou seja, eu tenho que olhar essa pessoa que está aqui à frente, vamos falar no caso da produção, ela tem que ser capaz
de identificar as melhorias na produtividade. Ela tem que estar antenada no que está acontecendo no mercado, o que está saindo de equipamento novo, de tecnologia, né? Para que ele possa implementar na empresa, tá? Não pode ser passivo. E isso aqui, essa questão de fatores gerenciais, ela não serve só para a gestão da produção, tá? Então, esse é um exemplo que se aplica em todas as áreas dentro da empresa. Então, quem é gestor, né, de qualquer área, tem que estar antenado no que está acontecendo, de novidade, de como o mercado está se comportando, para onde está indo, para poder entender essas necessidades externas, né, e fazer um planejamento para melhorar, que seja a produtividade ou qualquer atividade dentro da empresa. Tranquilo? Então aqui está mais aqui com a pessoa certa e com vontade, né, nas áreas. Hoje que a gente vê, infelizmente, é muito comodismo, tá? E um último fator, que é aí a qualidade de vida. Esse é um programa que ele reflete aí, né, a cultura na qual você está inserido dentro da empresa. Então, muitas empresas prezam hoje muito e de verdade por esse programa Qualidade de Vida, tá? Por quê? Quando eu tenho uma empresa, uma organização que ela está preocupada com a qualidade e com o bem-estar do colaborador, certamente o retorno que essas pessoas, que esses colaboradores, que os funcionários vão dar para a empresa, o retorno sim, é imediato, tá? Então, se você é um colaborador, que você, né, está aí em plena saúde física, saúde social, ok, emocional, saúde mental, saúde espiritual e profissional, então se você consegue fechar todo esse ciclo, tá? Veja, não estou dizendo que é fácil a gente manter isso aqui fechado 100%, não. Mas quanto mais pedaços dessa fatia aqui eu tiver, né, tiver bem, 100%, maior vai ser o meu retorno de produtividade para a empresa, tá? Então, eu vou ser um profissional que aparentemente não tem problemas, tá? Então, eu estou 100% satisfeito, contente, as pessoas com as quais eu trabalho, eu tenho aí uma boa relação social, então, ou seja, não tem outro resultado a não dar para a empresa que não seja aí a minha produtividade, o meu aumento, tá? de colaboração, de participação nos negócios da empresa. Então, qualidade de vida é um outro fator assim, ó, determinante na produtividade de uma empresa. Beleza? Pessoal, perguntas, dúvidas? É só abrir o microfone e perguntar. Beleza, vou entender que não tem dúvidas por enquanto e vamos seguir. Então, as empresas, né, na verdade os gestores, têm sempre que buscar um incremento, um aumento de produtividade, tá? No entanto, a busca, né, por essa produtividade, ela não significa que eu tenha que descuidar da qualidade do que eu estou entregando, tá? E a gente tem sempre que olhar o seguinte: a qualidade ela traz, né, o aumento dessa minha produtividade, ela traz alguns pontos de melhoria no resultado da empresa. Um deles é o famoso eliminação do desperdício, tá? Se eu tenho uma produção mais eficiente, mais eficaz, se eu identifico o que eu preciso, consequentemente eu vou fazer mais com menos, eu vou desperdiçar menos, eu vou aproveitar melhor os meus recursos, eu vou conseguir uma maior satisfação do cliente e eu consigo também reduzir preços, tá?
consequentemente, eu consigo aí aumentar os meus lucros, tá? Um outro ponto aí, as empresas têm que entender que os produtos que elas colocam no mercado, dependendo ao longo do tempo, hoje a gente tem várias empresas fazendo aí praticamente os mesmos produtos, tá? Então, se eu consigo aí fazer o meu produto, tá? Aumentar a minha produtividade, sem descuidar da qualidade do produto, tá? Então, esse item qualidade hoje, né, agregado aí, andando junto, de mão dada com a questão, o preço, ele torna o teu produto bem mais visível e bem mais atrativo no mercado. Então você passa a ser conhecido como um ponto de referência, como um produto de qualidade, um produto confiável, ok? Então não se descuidem da qualidade. Aumentar a produtividade não quer dizer que eu tenha que fazer os meus produtos de qualquer maneira, tá? Você, uma vez descuidado dessa qualidade aqui, tá? É um tiro no pé. Você pode até produzir bastante, mas você vai produzir, vai vender e ele vai voltar. Beleza? E geralmente quando a gente tem uma devolução, ou a gente tem aí uma recusa por conta da qualidade, além da pessoa devolver, ela fala mal do teu produto. E aí até você conseguir recuperar a tua imagem, provavelmente você não tenha mais tempo. Outro vem e já ocupou esse lugar. Então, coloque em mente, aumento de produtividade não significa eu descuidar da qualidade do produto, beleza? Vamos ver um pouco agora no próximo quadro, que geralmente aí o aumento da produtividade, ela demanda três mudanças, de tecnologia, de qualidade e na forma com qual eu organizo o meu trabalho. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha só, esse quadro, ele traz para a gente o impacto econômico que a melhoria na produtividade e na qualidade traz para a empresa. Então, vamos analisar aí de três maneiras. Então, quando eu tenho melhorias nos processos produtivos, então eu reduzo o desperdício, né? Eu faço com melhor aproveitamento de tempo, consequentemente eu tenho aí custos mais baixos, né? De manufatura e serviços, consequentemente eu aumento os meus lucros, tá? Porque eu baixei os meus custos, tá? Essa é uma visão. A outra, quando eu melhoro a qualidade do meu produto, eu consigo fazer com que o mercado perceba valor nesse meu produto, porque ele é um produto de qualidade, tá? Eu faço aí uma comparação com os produtos da Apple, beleza? Tem gente que não gosta, tem gente que acha caro, né? Eu particularmente não tenho, mas eu não posso falar que é um produto de má qualidade. E isso gera valor. Quando se fala em Apple, você percebe valor nos produtos, né? São com qualidade, são, né, um acabamento muito elegante, muito fino, né? Não estou fazendo propaganda para a Apple, né? Só um exemplo aqui no nossa atividade de hoje. Então, ou seja, consequentemente, eu tenho aqui, né, uma maior participação no mercado, eu consigo com isso aumentar os preços, porque o meu produto ele tem valor, ele é percebido no mercado como um produto de valor agregado muito bom, muito alto. E aí eu consigo sim aumentar o meu preço, tá? Aumentando o meu preço, consequentemente eu tenho aqui um aumento na receita e, consequentemente, eu tenho maiores lucros, tá? Esse é um outro impacto, né, na melhoria da produtividade e qualidade do produto. Um terceiro impacto, né? Eu posso
ter uma produtividade melhor quando eu aumento as minhas saídas, tá? Em comparação à unidade das minhas entradas. Então, ou seja, eu faço mais com a mesma quantidade dos meus recursos, né, das minhas entradas. Ou eu tenho uma redução nas minhas entradas, né, por unidade de saída. Eu consigo negociar, consigo ter esses recursos, reduzir esses recursos, tá, em função do que eu produzo. Eu consigo aumentar a minha produtividade. Ou eu aumento as minhas saúdes, as minhas outputs, né, com e também a redução da minha entrada, tá? Então aqui eu tenho redução das saídas, aqui eu tenho aumento das saídas, manter a mesma unidade, e aqui eu tenho aumento de saídas e redução das minhas entradas. Todas essas ações aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, consequentemente, ela vai melhorar a minha produtividade, que vai trazer aqui um custo, né, de produção, né, mais baixo, consequentemente, eu tenho maiores lucros. Então, o que a gente consegue ver é que existem 3 formas da gente aumentar aqui a produtividade. Então, ou seja, quando eu produzo mais, tá? Vamos falar um pouquinho agora esses 3 elementos aqui. Quando eu produzo mais, né, as minhas saídas, usando o mesmo nível de entradas, eu consigo aumentar a minha produtividade. Quando eu consigo produzir a mesma quantidade de saídas, mas usando o menor nível de entrada, eu aumento a minha produtividade. Tá? Então aqui eu melhoro o processo, né? Eu faço tenho alguma atividade, faço alguma ação que eu produzo a mesma quantidade, mas usando o menor nível de entradas. E uma terceira, eu produzo mais usando o menor nível de recursos. Tá? Então, dessas 3 maneiras aqui, eu consigo aumentar a minha produtividade. Agora vem uma palavrinha que eu não sei se vocês já... Eu acho que para quem trabalha na linha de produção, talvez essa palavra ela seja comum, que é o tal do gargalo, tá? O aumento dessa minha produtividade, né? Ou da capacidade produtiva, ela está ligada, está atrelada a esse fator aqui, ó, de gargalo, tá? Então, se você aumentar a produtividade no gargalo, tá? Provavelmente você vai aumentar, vai levar os índices, né, do processo como um todo. Então, para a gente entender melhor isso aqui, vamos dar uma olhadinha no que é gargalo. Espera só um instante que tem mais aluno entrando. Tá, então, para a gente entender um pouquinho o que é gargalo, eu trouxe aqui para vocês, não está no livro, mas um exemplo um pouco mais didático para a gente entender aí o que é um gargalo. Vamos lá. Espera. De caixa, seguros mais cargas atrasadas, horários de trabalho. Uma metodologia de raciocínio
Professor, não tá saindo áudio, não. Pessoal, vocês estão escutando? Não. Era só Não. isso. E agora, beleza? Eu ainda não Sem escuto. áudio. Não foi ainda o som, pessoal? Não. Não. Sem áudio. Espera só um pouco, peraí. E agora? Boa? E agora, pessoal? Sem áudio. Ainda não, professor. Sem áudio. Provavelmente já viveu. Tá rodando o vídeo para vocês, pelo menos, pessoal? Sim. Bom, vamos tentar mais uma vez aqui. Se não der, a gente pula o vídeo, galera. Sem áudio. Espera só um pouquinho. Espera aí que agora vai, hein? Beleza? Sem áudio, meu. Eu também continua sem áudio. Nada ainda? Sem áudio, meu. Eu Não. também não escuto. Bom, pessoal, é o seguinte. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Bom. Vamos tentar mais uma vez aqui, peraí. Se não dá certo, a gente. Depois eu mando o link para vocês, né, desse vídeo aqui, para vocês entenderem um pouco, tá? Sem áudio. Mas ganhar dinheiro? Ah, agora sou eu, professor. Ixi. Deve estar com Osmar por aí. Não foi também, pessoal? Não, só falou uma frase e depois parou. Tá rodando o vídeo para vocês? Sim. Sim.
Tem que baixar o aplicativo aí para notebook. Hã? Pelo notebook vai ter que baixar um aplicativo. Pode aqui. Assim, ainda? Tá sem áudio, professor. Não tá saindo nada ainda. Tá, então eu vou mandar o link para vocês depois, porque senão a gente vai atrasar a aula aqui, beleza? Bom, vou explicar para vocês aqui o que é, né, um gargalo de produção. Então, o livro traz o exemplo aqui para vocês com relação aí a uma praça de pedágio, né? Então, imagine aí uma rodovia onde a velocidade máxima, o limite aí de velocidade que eu posso andar é de 100 km por hora, beleza? Só que em alguns trechos aí, né, existe um pedágio que você tem que parar, né, quase que literalmente, para você fazer o pagamento dessa taxa. Então imagine assim, ó, dessa maneira, se várias pessoas, né, vários veículos, né, saírem de um local de origem e chegarem no pedágio ao mesmo tempo, tá? Certamente vocês vão ter que esperar na fila, que a fila possa andar para que vocês possam voltar a trafegar normalmente. Então existe uma restrição, tá? Na evolução dessa sua velocidade de 100 km por hora, que é o ponto de cobrança, ok? Então, ou seja, a produtividade ela passa a ser afetada, então eu não consigo produzir, não consigo andar a 100 km por hora, porque eu vou ter que parar no pedágio para fazer esse pagamento. Então, ou seja, eu vou estar limitado aí a esse gargalo, que no caso do exemplo é o pedágio. Então, o que é possível fazer aí para eliminar esse gargalo ou minimizar esse tempo que a gente passa parado, né, esperando fazer esse pagamento? O pessoal hoje fez aí as cobranças automáticas, né, o tal do sem parar, tá? Então, esse é um exemplo que a gente pode trazer para dentro das empresas para a gente identificar onde é o nosso ponto de gargalo. É a mesma analogia que a gente faz na produção, tá? No exemplo aqui, a gente tem a rodovia com o pedágio, que em algum momento eu tenho que parar de andar a 100 por hora ou a 120, sei lá qual que seja a velocidade, e para fazer o pagamento. Então, esse meu pedágio passa a ser o meu ponto de gargalo. No vídeo que eu estava passando para vocês, mas que infelizmente não foi possível sair o áudio, imagine assim, numa linha de produção, eu tenho 2, 3, 4 pessoas aí fazendo uma atividade onde eu faço, por exemplo, uma produção de um... Vamos pensar aí, tá chegando aí... Vamos falar da Páscoa, né, que acabou de passar aí. Vamos falar numa produção de ovo de Páscoa, por exemplo. Então, imagine que essa produção, ela se dá em 3 etapas, onde eu tiro o ovo, né, do molde, por exemplo, aonde eu coloco a embalagem no ovo, né, aquele papel todo bonitinho do ovo, né, cheio de decorações, e um outro processo aonde eu coloco esses ovos dentro de uma caixa para que eu possa mandar para o estoque ou mandar para as lojas. Então eu tenho aí tirar o ovo do molde, fazer a embalagem unitária do ovo, né, aquele papel todo bonito, e o outro é colocar o ovo dentro da caixa, por exemplo, uma caixa cabe aí 10 ovos, por exemplo. Então, imagine que na segunda etapa, que é a pessoa, né, pegar o ovo de Páscoa, fazer aí aquela
né, todo o embrulho bonitinho, a embalagem, e disponibilizar para a terceira pessoa para colocar na caixa, imagine que essa segunda etapa ela é mais demorada que a primeira e também que a última, tá? Então, olhando bem, aonde é o gargalo dessa minha linha de produção? É na segunda etapa, que talvez ela demore um pouco mais que as outras, né? Seja mais delicado, ou, sei lá, a pessoa pode não ter muita habilidade. Então, eu já identifiquei que nesse exemplo aí, né, do ovo de Páscoa, o meu gargalo está nessa segunda etapa, que é eu, né, fazer a embalagem do ovo. E aí eu tenho que, uma vez identificado, eu tenho que tomar algumas ações para que isso flua de maneira mais rápida, né? Voltando aqui, por exemplo, a identificação que foi feita, né, aqui no pedágio, e qual foi a ação tomada? Foram colocadas aqui cobranças automáticas, tá? A mesma analogia a gente faz para a linha de produção do ovo de Páscoa. Eu tenho que, uma vez identificado qual é o meu gargalo, tá? Eu tenho que ou eliminar ou minimizar fazendo alguma ação, tá? E a gente tem isso aqui, um exemplo agora do livro de vocês, da seguinte maneira. Imagine aqui um outro processo produtivo, que agora não é do ovo de Páscoa, beleza? Ele é composto também por 3 atividades. E ele faz aqui, respectivamente, 100 peças na primeira etapa, 50 na segunda e 150 na terceira. Então, se a gente fizer aqui uma média simples, a gente pode dizer que eu consigo produzir, esse processo me dá 100 peças por hora. Eu tenho aqui 100 mais 50, 150, mais 150, 300 peças por hora. Se eu fizer a média, vai dar 100. Só que em um processo produtivo, onde eu tenho etapas diferentes desse mesmo processo, não é assim que acontece, tá? Eu tenho que, para eu poder determinar isso, eu tenho que entender um pouquinho aí, entender a minha restrição de capacidade produtiva. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui, na primeira etapa, esse processo me entrega 100 peças por hora. Numa segunda etapa desse processo, a minha capacidade de peças por hora é de 50 peças. Numa terceira etapa, a minha capacidade por hora é de 150 peças. Então, vamos traduzir essas etapas aqui, essas capacidades, ao longo de um dia de trabalho, né? Olhando aqui 8 horas de trabalho. No final do dia, a primeira etapa vai produzir para mim 800 peças, beleza? 100 peças vezes 8 horas de trabalho, 800 peças. Só que, como a capacidade da segunda etapa é inferior, é de apenas 50 peças por hora, então no final do dia ela vai me entregar somente 400 peças, beleza? 50, né, vezes 8 horas aqui, 400 peças. E aí, quando a gente olha para a terceira etapa, a capacidade, o que ela consegue entregar de peças por hora, ela também não vai conseguir, porque ela vai ser limitada aqui, ó, a 400 da etapa anterior. Então, ou seja, o reflexo é que eu tenho, em função de eu só conseguir essa capacidade, eu só consigo entregar 50, porque esse cara aqui só vai me entregar 50 peças. Tá? Essa etapa aqui só vai me entregar 50 peças. E isso tem algumas consequências, né? O reflexo dessas produções nessas etapas, principalmente na segunda, é que eu tenho, antes da etapa 2, eu vou fazer um estoque de 50 peças aqui, porque eu não vou conseguir mandar as 100 para cá, porque ele só faz 50. Então, as 50 que eu produzi aqui, que eu não consigo mandar para cá, vai ficar um estoque aqui de 50 peças, tá? Outra coisa, em função
dessa minha etapa só me entregar 50 peças, eu tenho aqui um tempo de espera na etapa 3. Então, eu consigo fazer essas 50 peças e eu vou ficar ocioso, porque eu tenho capacidade suficiente para fazer 150, mas eu só recebo 50, eu vou ficar um tempo esperando aqui, porque eu vou fazer rapidamente as 50 peças. Beleza? Então, eu vou ficar... Ele me gera um estoque na primeira etapa e uma espera na terceira etapa. Então, se vocês, né, disserem para mim o seguinte, olha, o gargalo desse processo está na etapa 2. Tá certo. Você já identificou aqui qual é o seu gargalo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a capacidade. Então, a ação aqui não é eu diminuir nem essa capacidade e nem diminuir essa capacidade. Eu tenho que aumentar a capacidade dessa segunda etapa. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para aumentar essa capacidade produtiva. Nós temos algumas opções. Tá? A primeira delas é o seguinte, eu posso, nessa segunda etapa, acrescentar mais uma máquina, por exemplo, né, se for o caso, né? E aí eu consigo dobrar aqui a capacidade produtiva. Eu passo a dar conta dessas 100 peças que a etapa número 1 me entrega. Uma outra solução é aumentar um turno da etapa 2. Então, ao invés de eu trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 16 horas. Eu também consigo aí atingir a capacidade de 100 peças por hora. Então, vejam, são opções que elas vão melhorar a capacidade da etapa 2. Beleza? Só que, mesmo assim, a capacidade da etapa 3 não foi totalmente utilizada. Então, o que isso demonstra para a gente, né? Demonstra que, assim, ó, dificilmente a gente vai conseguir equalizar, balancear todas as etapas. Então, nem sempre todas as etapas vão conseguir trabalhar no mesmo ritmo. Ou seja, nem todos os recursos eu vou conseguir explorar 100%, tá? Ou seja, sempre vai existir uma restrição, tá? O que a gente tem que fazer é melhorar aí, de alguma maneira possível, ou minimizar ao máximo essas restrições. Uma outra possibilidade que a gente teria para atender a capacidade da etapa 3, por exemplo, seria eu criar pulmões de estoque, tá? Então, ou seja, apesar de eu conseguir entregar 100 peças por hora, mas se eu conseguir aumentar, fazer um pulmão, fazer um estoque a mais dessas peças, que eu consiga, vamos lá, vamos voltar aqui, apesar de eu conseguir entregar aqui somente 100 e aqui a minha capacidade de ser 150, mas se eu consigo aumentar um pulmão e ter sempre 50 peças a mais aqui, eu consigo entregar as minhas 100 por horas e mais aquele pulmãozinho do estoque para eu não deixar essa capacidade da etapa 3 ociosa. É claro que essa atividade ela vai demandar aqui um esforço a mais dessas outras duas etapas. Ou talvez aqui contratar mais pessoas, aumentar o maquinário, trabalhar um turno, trabalhar um sábado, um domingo por mês, alguma coisa para que eu possa fazer um pulmão aqui de estoque de 50 peças a mais, para que eu consiga sempre entregar a minha capacidade de 100 e mais 50 peças do pulmão que eu tenho de estoque, para aí sim eu poder utilizar a capacidade máxima da terceira etapa. Beleza? Então, para vocês não esquecerem que quem vai determinar o ritmo de produção é o gargalo. Então, quando a gente fala em produção, eu tenho sempre que identificar dentro do meu processo
qual é aquela etapa que eu produzo menos, qual é aquela etapa que está entregando menos, e tomar ações para que eu possa equalizar, ou minimizar ou eliminar aquele gargalo produtivo. Beleza? Para quê? Para que isso não impacte nas demais etapas do processo. Bom, pessoal, e hoje, com isso, a gente termina aqui a nossa aula de hoje sobre produtividade e competitividade. Então, ou seja, quanto mais produtividade eu tenho, e não se esqueçam, tem que ser com qualidade, eu aumento a minha competitividade, porque eu consigo fazer mais produtos utilizando menos recursos, tá? E quando eu utilizo menos recursos, eu posso, em algum ponto, vender esse meu produto abaixo do preço de mercado. Com isso, eu consigo vender mais, ou eu consigo vender esse produto no mesmo preço do mercado, e aí eu consigo aumentar os meus lucros, porque eu produzi gastando menos, produzi com menos recursos, tá? Infelizmente eu não consegui passar para vocês o vídeo, ele tem mais uma explicação um pouco mais didática aí, né, do que é a teoria da restrição, mas eu vou deixar para vocês o link, quem quiser ver o vídeo no YouTube pode acessar, e quem quiser também colocar no YouTube gargalo produtivo ou teoria das restrições, a gente tem vários exemplos, né, uma narrativa bem mais didática, né, para que vocês possam entender, até com processos, né, pessoal filmando processos, para que a gente possa entender melhor como é que funciona. Então eu vou pedir que vocês acessem esse formulário, né? Pode ser através do QR Code, ou pode ser, quem não tiver, né, copie esse link aqui, que vai levar vocês para um formulário do Google. E lá nós temos três questões com relação ao tema de hoje, e aí eu peço que vocês respondam, não precisa mandar por e-mail para mim, é só colocar o nome, responder as 3 perguntas, clicar no botão enviar, que eu já vou receber o link aqui automaticamente, beleza? Bom, pessoal, e com isso a gente encerra a aula de hoje. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, estou à disposição. Professor, Pode esse falar. material, ele vai ficar disponível no AVA também? Da aula de Sim, hoje? pessoal, olha só, no AVA, vocês vão entrar na seção 1, certo? Lá é lá onde tem o link para vocês acessarem a aula ao vivo. Até aí tá tranquilo, todo mundo já sabe esse caminho, certo? Nessa mesma seção 1.1, lá tem todas as aulas que nós fizemos online, o link da aula que nós fizemos online, tem também lá o link para esse exercício aqui. Então, ou seja, até amanhã já vai estar disponível essa aula para quem não teve a oportunidade, quem não conseguiu entrar pelo AVA, né, por alguma dificuldade, seja ela qual for, pode entrar lá na seção 1.1 e buscar o link dessa aula. É o que eu vou fazer agora. Eu vou baixar essa aula gravada e depois eu vou transmitir essa aula, vou subir essa aula no canal do YouTube que eu criei para postar essas aulas para vocês lá. Tá? Então, quem perdeu pode acessar essa aula novamente através do meu canal no YouTube, que eu vou deixar o link lá na seção 1.1 para vocês. Tranquilo? Então, só para me entender, vai ficar só o link da aula gravada e desse trabalho só a partir de amanhã, é isso? Sim, porque esse processo que eu tenho que fazer, ele é um processo demorado.